Galera, tudo bom com vocês? Me chamo professor Naziel e eu e meus colegas estamos aqui hoje para falar sobre 4 filos super importantes para vocês. É bom ir sentando o dedo nesse joinha, se inscrevendo no canal e vamos lá. Vamos falar sobre o filo Nematomorpha, o filo Loricifera, o filo Priapulida e Quinorhyncha. Bom, abordaremos a forma e suas funções. Vamos lá, é com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem durante fazer as avaliações desse vídeo, tá? Eu estou muito bem, graças a Deus, e vou dar continuidade ao conteúdo do seminário. Como meu colega Naziel já falou anteriormente, ele fez uma pequena introdução do conteúdo que vai ser abordado, e eu vou falar especificamente de um dos filos, o filo Nematomorpha. É uma pequena introdução também deste filo, tá? O filo Nematomorpha, eles pertencem ao reino Animalia, que ele é constituído aí por parasitas morfologicamente semelhantes aos nematóides. São seres que habitam em ambientes de água doce e também terrestres, tá? Dentro desse filo são descritas na verdade 320 espécies. Outra coisa também, esse nome nematomorfo, ele se deve ser a questão da semelhança e a questão da aparência a fios, né? Porque no caso, essa palavra vem do grego, nematomorfo vem do grego, onde nemo significa fios e forma significa formas, tá? Morphs, no caso, morphs significa formas, ok? Então, o filo Nematomorphos, ele possui duas ordens, que é a ordem Nectonematólia e Gordioidea, ok? Onde a Gordioidea, ela possui 3 gêneros, no caso, os Górdios, os Paragórdios e os Chordóides. Outra coisa que nós não podemos deixar de destacar também é a questão o tamanho que eles atingem. Os nematomorfos atingem cerca de 1 metro de comprimento e de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Eles têm a forma alongada, parecendo nós complicados. Os nematomorfos também, o sistema excretor, ele é ausente, eles possuem também sexos separados. Então, essa foi uma pequena introdução sobre a questão do filo nematomorfo, e qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários também, qualquer erro também apontem nos comentários, tá? Então, meus colegas irão dar continuidade ao conteúdo. Obrigada. Primeiramente, boa tarde, eu me chamo João Marcos, vou falar sobre o filo Loricifera. Loricifera vem do latim, que quer dizer portador de coraça. Foi identificado em 1983, contendo hoje cerca de 11 espécies descritas e cerca de 80 espécies não descritas. Variam de tamanho entre 0,1 a 0,5 milímetros de comprimento. E a principal característica deles é apresenta uma casca externa chamada lórica, que ela serve principalmente de proteção. São animais marinhos de vida livre, que vivem entre os grãos de cascalhos aos quais se prende fortemente. Apesar de terem sido descritos na França, são mundialmente distribuídos e são encontrados em profundidade de 300 a 450 metros. Atualmente foi descoberta uma espécie e são encontradas em profundidade de 300 a 450 metros. Porém, uma espécie coletada e geralmente são encontrados em uma profundidade de 300 a 450 metros de profundidade. Porém, uma espécie foi coletada a 8.000 metros de profundidade. O corpo dos loricíferos apresentam 5 regiões. A primeira é a boca, a segunda é a cabeça ou introverte, e a terceira é o pescoço, a quarta o tórax. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é a cabeça, a segunda. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é a boca, a segunda é a cabeça, a terceira é a... O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é a boca, a segunda a cabeça ou introverte, a terceira o pescoço,
a quarta o tórax e a terceira e a quinta e a última o abdômen. No abdômen é onde fica a lórica, que tem a capacidade de proteger. O corpo de um loricífero apresenta O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é a boca, a segunda a cabeça, a terceira o pescoço, a quarta o tórax e a quinta e última o abdômen. Na cabeça ou introverte apresenta cerca de 9 círculos de escalide. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões: a boca, a cabeça ou introverte, o tórax, o pescoço e o abdômen. É na cabeça que apresenta a cabeça, chamada de introverte também, apresenta 9 círculos de escálites. Escálites são espinhos que são o corpo de um introverte. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões: a boca, a cabeça, o pescoço, o tórax e o abdômen. A cabeça, também podendo ser chamada de introverte, apresenta 9 círculos escalades. O corpo de um loricífero apresenta cerca de 5 regiões. A primeira é a boca, a segunda a cabeça, a terceira o pescoço, a quarta o tórax e a quinta e última o abdômen. É na cabeça ou introverte que apresenta 9 círculos de escálites. Escálites são espinhos curvos e tem a função de proteger, locomotora e sensorial. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões: a boca, a cabeça, o pescoço, o tórax, o abdômen. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é o cone bucal ou boca, a segunda é a cabeça ou introverte, a terceira o pescoço, a quarta o tórax, a quinta e última o abdômen. É na cabeça ou no introverte apresenta cerca de 9 círculos de escálites. Escálites são espinhos curvos e que têm a função de Os loricíferos apresentam 5 regiões. O corpo de um loricífero apresenta 5 regiões. A primeira é o cone bucal ou a boca, a segunda a cabeça ou introverte, a terceira o pescoço, a quarta é o tórax e o último é o abdômen. É na cabeça ou introverte que apresenta 9 círculos em escálites. Os escálites são espinhos curvos que têm a função locomotora e sensorial. É no abdômen onde apresenta a couraça ou costa, chamada também de lórica, que pode apresentar placas cuticulares grossas ou finas e dobráveis. Toda a parte anterior, a boca, a cabeça, o pescoço ou o tórax, eles são retraídos. Podem ser toda a região anterior, boca, cabeça, pescoço, tórax, podem ser retraídas para dentro do lórica. O cérebro desses animais ocupa quase toda a região anterior desse animal, a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax, pode ser retraído para dentro da lórica. O cérebro desse animal ocupa quase toda a cabeça dele. Toda a região anterior, a boca, o pescoço, a cabeça, toda a região anterior, boca, cabeça, pescoço e o tórax pode ser retraído para dentro da lórica. O cérebro ocupa quase toda a cabeça desse animal. Os espinhos orais que ficam próximo à boca ou canal bucal são inervados por neurônios do cérebro e outros gânglios. Esses animais são pseudocelados. Toda a região anterior
a boca, a cabeça, o pescoço e o tórax desses animais podem ser retraídos para dentro da lórica. Os animais todos esses animais apresentam um cérebro que ocupa quase toda a cabeça. E os espinhos próximos à boca, o canal bucal, são inervados com os neurônios do cérebro e outros gânglios. São animais pseudocelomados, mas podem ser também, algumas espécies são acelomadas. São animais que apresentam, algumas espécies desse filo são pseudocelomados e outras acelomadas. Os animais desse filo são pseudocelomados e outras espécies. Toda a região anterior, boca, cabeça, pescoço, tórax, pode ser retraído para dentro da lórica. Apresentam cérebros e espinhos inervados próximos. Apresenta cérebros e espinhos. Esses espinhos próximos ao canal bucal, também chamado de espinhos orais, são inervados com neurônios dos cérebros e outros gânglios. Esses animais são pseudocelomados, mas também podem ser acelomados. Apresenta o tubo digestivo completo, vai da boca, passa pelo esôfago e tem um trato digestivo pequeno e vai até o ânus. O estágio larval, ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vintelos. A larva chamada ingis. Em algumas espécies, a fase larval passa logo. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vintelos, chamada ingis. Em algumas espécies, a larva chamada. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval chamado ingis e apresentam também vitelos no estágio. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam vintelos no estágio inicial larval, chamada de ingis. Em algumas espécies, a fase da Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vintelos, chamado. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vitelos, chamado. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vintelos, são chamados. Ainda com relação à reprodução desses animais, eles apresentam um estágio larval com vitelos, chamado de ige. Em algumas espécies, depois da fase larval, em algumas espécies, o estágio larval. Em algumas espécies, depois do estágio larval, vem logo a fase adulta. Em outras, porém, em algumas espécies, logo após a fase larval, vem logo a fase adulta. Em algumas espécies, logo após a fase larval, vem logo a fase adulta. Em algumas espécies, após a fase larval, vem logo a fase adulta. E em outras espécies, em algumas espécies, logo após a fase larval, vem logo a fase adulta. Em outras, em algumas espécies, logo após a fase larval, vem logo a fase adulta. E em outras, a ígis. Em algumas espécies, após a fase larval, a fase larval muda-se logo para um estágio adulto. Em algumas espécies, a fase larval passa logo para um adulto.
e em outras a larva Igis muda para um outro estágio, para um segundo estágio, e então muda para uma fase adulta. Em algumas espécies, após o estágio larval, muda-se logo para adulto. Em algumas espécies, o estágio larval muda-se logo para uma fase adulta. E em outras espécies, a larva Ige muda para um segundo estágio, que então muda para uma fase adulta. Em algumas espécies, a larva Ige. Em algumas espécies, o estágio larval muda-se logo para um adulto, enquanto que outras espécies, em uma espécie, a fase larval, a fase larval muda-se logo para um adulto. Em uma segunda espécie, após a larva Ige, em algumas espécies, a larva Ige muda para um adulto. E em outras, a larva Ige, ela apresenta um estágio secundário, que então muda-se para um adulto. E em outras espécies, o ciclo de vida é mais complexo, já que após a larva Ige após a fase larval Ige, vêm os estágios partenogenéticos. E até mesmo as larvas Iges, elas se diferenciam, sendo que umas podem ser e até mesmo as larvas Ige, elas se diferenciam entre si, pois algumas são bentônicas e outras são pelágicas. E até mesmo as larvas Ige, elas se diferenciam entre si, pois algumas são bentônicas e até mesmo as larvas Ige, elas se diferenciam entre si, pois algumas são bentônicas, providas de dedos, e outras são pelágicas, desprovidas de dedos. Ressaltando que os animais do filo Loricífera são animais marinhos. Ressaltando que os animais do filo Loricífera são marinhos e de vida livres. São bilaterais, apresentam simetria bilaterais e não são segmentados. Abdômenes com presença de uma lórica protetora. O abdômen apresenta a lórica, que no abdômen apresenta uma lórica cuticular. Apresentam bocas com estiletes ou espinhos orais, cabeça e pescoço e até mesmo tórax com os escálites, trato digestório completo e sem sistema circulatório ou trocas de gases, e que são animais dioicos com dimorfismo sexual, e que apesar deles serem pequenos, apresentam cerca de 10.000 células. Pouco se sabe ainda sobre esses filos. E uma outra característica deles é que eles são blastocelomados. E uma outra característica deles é que eles são blastocelomados. Pouco se sabe ainda sobre esses animais, pois eles não são capturados vivos, e ainda se sabe muito pouco sobre esse filo. Acredita-se que eles se alimentam de bactérias. E eu fico por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. E obrigado. Olá, pessoal. Como já foi apresentado pelo nosso amigo Naziel, eu me chamo Josélio e eu fiquei responsável por falar sobre o filo Quinorrhyncha.
São vermes marinhos que no geral não ultrapassam 1 milímetro de comprimento. O filo também já foi chamado de equinodera, que quer dizer pescoço espinhoso. Até hoje já foram descritas 179 espécies. Os quinorríncos, eles vivem de um polo a outro, né? Eles são encontrados em áreas entre marés, e eles também já foram encontrados em ambientes até 8.000 metros de profundidade. Eles são chamados, como é que eu posso falar? São cosmopolitas, né? Eles podem ser encontrados nessas áreas, de um polo a outro, né? E falando do seu corpo, da sua formação, ele tem cabeça, pescoço e tronco, né? O tronco tem 11 segmentos marcados por espinhos e placas cuticulares, né? Possui a cabeça introverte, né? Que é aquela cabeça retrátil, assim por dizer. O seu corpo é achatado ventralmente e arqueado dorsalmente, né? Apresenta bandas musculares longitudinais, circulares e diagonais. O seu sistema digestivo ele é completo, né? O sistema nervoso ele fica em contato com a epiderme, né? E o sistema nervoso ele possui um cordão nervoso que vai de uma ponta à outra do corpo, né? Essas são suas características, né? Como eu já disse, são vermes marinhos. E é isso, pessoal, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa assim para esclarecer, pode deixar seus comentários lá no vídeo, viu? E a princípio, né, é isso. Foi pouco falado, né? Mas eu acredito que dá para se entender um pouco acerca desse filo, né? Eu espero ter esclarecido de forma assim que seja facilitadora, né, de se entender, né? E existem mais características, né? Porém, como o vídeo tem que ser curto, né, a gente fica por aqui e valeu, um abraço para todos e espero ter desempenhado com êxito, né, esse desafio lançado pela professora Josileide. Valeu, um abraço. Meu nome é Beatriz Chaves, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, campus Pedreiras. Vou falar um pouco sobre o filo Priapulida. Os priapúlidas são um pequeno grupo com apenas 16 espécies de vermes marinhos, encontrados majoritariamente em águas frias de ambos os hemisférios. Tem corpo cilíndrico, a maioria com menos de 12 a 15 centímetros de comprimento. Porém, a Lichriptus pode atingir até 39 centímetros de comprimento. A maioria é de animais predadores e escavadores que se alimentam de invertebrados do corpo mole, como vermes poliquetos. Eles geralmente se orientam verticalmente no lodo com sua boca na superfície. No entanto, tubículos se alimentam de detritos orgânicos nos sedimentos dos arredores de recifes de corais. São adaptados para se enterrar por meio de contrações do corpo. O corpo apresenta uma introverte, um tronco e geralmente 1 ou 2 apêndices caudais. Sua introverte retrátil é ornamentada com papilas e termina em fileiras de escálides que circundam a boca.
A extensão da introverte ocorre à medida que os músculos circulares aumentam a pressão hidrostática na cavidade interna repleta de fluido. A derivação da cavidade ainda não foi definida devido à escassez de estudos sobre esse filo. A faringe protátil é utilizada para capturar presas pequenas e de corpo mole. Macabeus tem uma coroa de tentáculos branquiais ao redor da boca. O tronco não é metamérico, porém é superficialmente dividido em 30 a 100 anéis e recoberto de tubérculos e espinhos. Os tubérculos têm provavelmente uma função sensorial. O ânus e o poro urogenital está localizado na extremidade posterior do tronco. Os apêndices caudais são caules ocos e acredita-se que tenham função respiratória e provavelmente quimiorreceptora. Uma cutícula quitinosa, que muda periodicamente ao longo da vida, recobre o corpo. Seu sistema digestivo consiste em uma faringe musculosa, um intestino linear e um reto. O cordão nervoso localiza-se ao redor da faringe e dá origem ao cordão médio-ventral. Os amebócidos habitam os fluidos da cavidade corporal e, ao menos em algumas espécies, existem corpúsculos que contêm um pigmento respiratório denominado hemeritrina. Os sexos são separados, porém machos de macabeus nunca foram encontrados. Os órgãos urogenitais pareados contêm cada um uma gônada e grupos de solenócitos, ambos conectados a um túbulo protonefritial, que carrega para fora do corpo gametas e produtos excretados. A fertilização é externa. A embriologia é pouco conhecida. Em Merioptriapulos, o desenvolvimento é direto e as fêmeas incubam seus embriões em desenvolvimento. Na maior parte das espécies, o zigoto parece sofrer clivagem radial e desenvolve uma larva loricada. As larvas de priapulos enterram-se no lodo e tornam-se detritívoras.